Lacan, quando ele fala do desejo do analista, sempre é importante cuidar das palavras. Lacan, ele não coloca palavras, ele não fala da vontade do analista. Ele não fala do querer do analista, do prazer do analista. Ele fala do gozo do analista. A gente vai falar disso. Desejo do analista. Desejo do analista. Para Lacan, quando ele menciona essa palavra, desejo, é uma referência com quê? Uma referência com Spinoza. Spinoza. Como se diz em português? Spinoza, é simples assim. Só para ver se todo mundo está acordado. Então, Spinoza, ele trabalha muito sobre ele dedica ao trabalho dele sobre a questão do desejo, na verdade, Spinoza. Bom, e Lacan vai ler, vai se nutrir de Spinoza. Ele não vai citar muitas vezes Spinoza, mas toda a teorização do desejo para Lacan tem a ver com Spinoza. É simples assim. Bom. Então, o que Spinoza fala? Spinoza fala que o desejo não é a vontade. O desejo é a essência. Gasolina. Essência no sentido da gasolina que vai levar, que vai movimentar, que vai permitir o movimento do ser. Mas essência no sentido básico. Essência do ser é um pleonasmo, na verdade, porque essência significa isso, o ser. E o que Lacan fala quando ele fala do ser, ele tem essa noção, essa referência de Heidegger. O ser para Heidegger, vou fazer muito rapidamente, mas a partir de uma proposta etimológica de Heidegger, o ser tem a ver com essa noção de se levantar, de ficar de pé, estar na posição de um movimento possível, num aqui e um agora. Ser estar. E o ser de Heidegger, de Lacan, de Spinoza, é um ser-estar. Eu estou ser. Bom, então, desejo igual essência, essência igual ser, ser igual se levantar, ficar de pé, num aqui e um agora. Outro ponto fundamental é a etimologia de desejo. Lacan, quando você não consegue entender uma coisa de Lacan, para mim isso é quase sempre, você vai na etimologia, você não vai necessariamente entender melhor, mas você vai entender porque você não consegue entender. Provavelmente já isso é um passo fantástico. Não é? Bom, então, vocês sabem disso, a etimologia de desejo. Desejo é uma pequena palavra minúscula assim, em francês, désir. O tempo de um desejo. Mas significa uma frase assim. A estrela, ela está lá, mas a gente não pode ver ela. A estrela está lá, mas a gente não consegue ver ela. Isso é a etimologia que eu declinei. Eu fiz um pouco de poesia a partir disso, mas é isso, o desejo é isso, tem a ver com isso. A estrela presente, mas que você não vai ver. Bom, então, o desejo do analista tem essas noções. A essência do ser, a essência, e essa questão da estrela. A estrela, o desejo, então, não é a figuração do nada, mas do vazio.